Muito bem. Então, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. A história de Deus na sua história, parte 2. Nós estamos visitando trechos da vida do profeta Elias, um homem como nós. Tiago disse isso, um homem como nós. Mas que conseguiu ter a sensibilidade de entender a voz de Deus. Eu não sei se eu posso dizer entender, mas ele, mesmo não entendendo, ele teve o coração inclinado para obedecer a voz de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para você me acompanhar nesta série de mensagens, entendendo que as situações que Elias vai estar enfrentando na sua vida são muito próximas a nós, no que diz respeito ao desafio de encararmos o compromisso de vivermos em um mundo que não quer saber de Deus. O nome de Elias era a sua mensagem: o Senhor é Deus. E nós, como Elias desse tempo, temos que viver anunciando que o Senhor é Deus, mas em uma sociedade que não quer saber de Deus. Daí então, as etapas da vida de Elias são como que, eu quero que você compreenda comigo, como se fossem estações. Estações que todos nós vamos percorrer ou já estamos percorrendo. Só que, ao contrário de uma narrativa onde essas estações são fixas, elas aparecem, Querite, Sarepta, Carmelo, fixas. Na nossa experiência, essas estações são dinâmicas. Hoje você está em Querite, amanhã você está em Sarepta, depois você volta para Querite, depois você vai para o Carmelo, depois você volta para Sarepta, enfim. Fato é que Deus está sempre nos preparando para algo. Fato é que Deus está sempre nos chamando a um posicionamento, como chamou Elias. E olha que depois do Carmelo vem a caverna, né? Tem gente que não sai da caverna de jeito nenhum. Mas você precisa entender isso. Na minha e na sua vida, esses lugares não são estações fixas, porque a nossa vida é dinâmica. Deus está escrevendo a nossa história de acordo com o roteiro da sua grande história de salvação. Nós deixamos Elias na quinta-feira passada em Querite. Querite é um riacho. O nome significa cortante. Elias está sendo cortado, moldado. O outro sentido da palavra Querite também é secura. Lugar difícil. Lugar onde Deus provê água e o mesmo Deus retira a água. O mesmo Deus que dá é o Deus que retém. Passado um tempo ali, então, alguns dias,
Elias é levado por Deus a empreender uma viagem, pensa comigo, 150 quilômetros, em que ele percorre de Querite até Sarepta. Sarepta não ficava em Israel. Sarepta era uma cidade fenícia. E se você está ligado em algumas informações que eu tenho passado, quem era Fenícia, filha do rei dos Sidônios, era Jezabel. Uma rainha perversa, que segundo o capítulo 16, versículo 31, servia a Baal e influenciou seu esposo Acabe, rei de Israel, a importar este culto, esta abominação para Israel. Israel é o povo de Deus que está longe de Deus, entregue aos Baalins, aos cultos idólatras. E por alguma razão que a gente não sabe discernir qual, apenas a gente tem que obedecer, Deus manda Elias justamente para a terra de Baal. Eu tenho alguns palpites a respeito disso, porque se Elias anuncia que não iria chover mais sobre a terra durante 3 anos, já havia passado 6 meses de seca, e Baal é o deus da tempestade, da chuva, o Senhor está falando através de Elias de que Baal está derrotado. E ao enviar o seu profeta justamente para a terra natal de Baal, e ali Deus vai prover recursos para o seu profeta, é mais um sinal de que quando Deus tem um compromisso de provisão e de providência em relação a alguém do seu povo, não importa o lugar, não importa o entorno, não importa as circunstâncias que eu estejamos envolvidos, Ele vai providenciar tudo que a gente precisa. Ele faz isso. Ele sempre faz isso. Então acompanhe comigo a leitura do texto, 1 Reis 17, 8 a 24. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, preste atenção nessa ênfase, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Simples assim. Elias disse a ela: não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim.
Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ela disse o Senhor, seu Deus. E agora Elias fala, Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Por que não termina aqui, né? Mas tem mais. Você segura aí. Acompanhe com a Bíblia, hein? Traga a sua Bíblia. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus. A mulher disse: Senhor, seu Deus. Depois Elias disse: o Senhor, Deus de Israel. Agora no versículo 20 ele clama: ó Senhor, meu Deus. Por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino, o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Comprometa-se a ficar com a Bíblia aberta e a prestar atenção naquilo que Ele tem para falar com você. Por favor, Deus, faça isso no nome de Jesus. Amém. Dando um clique, João Renato, Deus está escrevendo a nossa história de acordo com o roteiro da sua grande história da salvação. Dentre muitas realidades que esse texto me encanta, é que ele me faz lembrar uma passagem que está lá em Números, no capítulo 9, a partir do versículo 18, quando, segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, eles acampavam. Por todo o tempo que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Só que às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados. Não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Me lembra isso. Deus está fazendo este movimento com Elias. É o mesmo movimento que Ele faz comigo e com você. Repare comigo.
no início do capítulo 17. A palavra do Senhor, no versículo 3, versículo 2, a palavra do Senhor veio a Elias. E versículo 3 diz: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Versículo 4, você beberá água do ribeiro, eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Preste atenção, naquele lugar. Se a nuvem do Senhor parava, o povo parava. Se a nuvem do Senhor mexia, o povo mexia. Se Deus mandou você para um determinado lugar e disse que ali o Senhor vai lhe sustentar, fica ali. Se o Senhor mandar você sair, você sai. Na dúvida, não saia. Fica ali. A palavra do Senhor veio a Elias novamente no versículo 5. Os corvos lhe traziam pão, carne pela manhã, versículo 6. Mas versículo 7, passados alguns dias o ribeiro secou, não havia chuva. E aí no versículo 8 diz, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta. Você está entendendo esse movimento? É Deus o tempo todo que está escrevendo a história. É Deus o tempo todo que está no controle da história. Você acha que Elias partiu de Querite assim que o ribeiro secou? Não. Entre o versículo 7 e 8 pode ter um espaço, certamente tem. Mas Elias só se movimentou depois que Deus disse a ele, levante-se e vá para Sarepta. Quem está fazendo o discipulado buscando a Deus se lembra dessa frase de Elizabeth Elliot: Deus é Deus, e porque Ele é Deus, é digno de minha confiança e obediência. Eu não encontrarei descanso em nenhum lugar a não ser em sua santa vontade, uma vontade indescritivelmente além de minhas maiores percepções do que Ele está fazendo. Lembrou disso? Guarda isso. Deus é Deus. Ele está fazendo algo, Ele está se movimentando, e você precisa estar sensível para ouvir a voz dEle. O que a gente aprende aqui, João Renato? Dando um clique, meu filho. Primeiro é que Deus nos sustenta. Quem nos sustenta? É Deus. Eu não preciso estar revendo aqui a história com vocês. Mas alguém já disse que aqueles que pretendem andar com Deus precisam não somente confiar totalmente nele, mas têm que estar preparados para serem governados, inteiramente governados pela sua palavra. Deus quer desenvolver em você uma percepção, uma sensibilidade para você ouvir a voz de Deus e obedecer. O homem e a mulher de Deus precisa ser marcado pela obediência. E aí eu não sei como é que você vai entender isso que eu vou lhe falar, mas Deus tem ordens específicas para os seus filhos. Vá para Querite, lá do leste do Jordão. Vá para Sarepta, na terra de Sidom. Querite, cortante ou secura. Sarepta, fornalha ou refinamento. Não importa o lugar ou o que lhe aguarda neste lugar, Deus lhe sustenta. Deus sustentou a Elias no terreno do inimigo. Era Sidom. Era a terra governada por Edibaal. O próprio nome você já disse, em homenagem de quem? Edibaal, pai de Jezabel. E Elias era servo de Deus. E pode parecer uma redundância, eu estou chovendo no molhado, mas servo de Deus é caracterizado pela obediência. Porque no dia que o servo de Deus abandona o caminho da obediência, ele simplesmente deixa de ser servo.
deixa de ser servo. E nesse contexto aqui, Deus faz algo absurdo. Deus tem as suas ações que nos parecem despropositadas. Deus diz assim, versículo 9 ainda. Ali, em Sarepta, que pertence a Sidom, fica ali. Ali, o que diz? Ordenei uma viúva que dê comida para você. Deus não ordenou a um comerciante, Deus não ordenou uma família bem-sucedida, não se tratava de um recurso que alguém estaria gerando ou proporcionando ao profeta. Deus trabalha com as fontes que Ele tem e que Ele quer. Deus diz, ali eu ordenei uma viúva. Uma viúva. Jesus vai dizer, e Lucas registra, no capítulo 4, 25 e 26, na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Queridão, queridona, por favor, guarda uma coisa no seu coração. Se é o Senhor que está agindo na sua vida, se Ele está se responsabilizando em guiá-lo na sua jornada, descanse e se contente com a sua forma de fazê-lo. Dificilmente Ele vai nos revelar algo com antecipação. Na maioria das vezes sabemos pouco ou nada antecipadamente, mas nós temos que andar por fé e não por vista. Se Deus ordenou corvos como garçons em Querite, se Deus ordenou um ribeiro, não era um rio, não era uma cachoeira, era um córrego em Querite, um riacho. Se Deus providenciou isso em Querite, Ele vai providenciar recursos e sustentos para o homem de Deus, mesmo que seja por meio de uma viúva. Cabe a eu e a você confiarmos inteiramente no Senhor. Os planos dele são melhores do que os nossos. Os pensamentos dele, para citar o Isaías, são bem mais profundos do que os nossos, em absoluto. Se a gente está andando com Deus, se a gente está sensível à voz de Deus, se a gente está nos caminhos que a palavra de Deus ordena para nós, gradualmente Ele vai tornar as coisas claras. Só que muitas vezes essas providências que haverão de resolver nossas dificuldades terão de ser encaradas naquilo que a gente não está sabendo nem vendo e que a gente ainda não tem consciência. Foi assim que aconteceu com Elias. Eu ordenei uma viúva que dê comida para você. Ele olha de um lado, olha para o outro, e o que vai acontecer? Ele chega ao portão da cidade, no versículo 10, encontra uma viúva que está apanhando lenha. Ele diz, poxa, deve ser essa senhora. Ele a chama e diz, olha, me traz um pouco de água numa vasilha. Versículo 10. No versículo 11 diz que quando ela foi buscar água, já estava de volta, ele diz, olha, me traga um bocado de pão também, por favor. E a resposta dessa mulher diz muito a respeito dela. Eu não tenho nada. Eu não tenho nem pão assado.
Eu só tenho um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro e 2 gravetos, 2 pedaços de lenha que eu vou preparar para fazer essa refeição aqui para mim, para o meu filho e para ser o governo, depois de comer a gente vai morrer. Deus nos sustenta em contextos que a gente não está entendendo absolutamente nada, e Deus nos sustenta através de pessoas que muitas vezes estão piores do que a gente. E que a gente olha pelos olhos da racionalidade humana e a gente diz, não, não é possível, Deus. Fazendo um link aqui, preste atenção, Jesus lidou também com uma mulher fenícia, mulher sírio-fenícia. Em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24, essa mulher tinha uma filhinha possessa de espírito imundo. Ela vem, se ajoelha diante de Jesus, você conhece a história, e pede a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. E Jesus, então, para testar a fé daquela mulher, como Deus está, através de Elias, testando a fé desta mulher aqui, disse, olha, deixa que primeiro os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher, tomada de uma fé sobrenatural, porque toda fé vem de Deus, é sobrenatural nesse sentido, diz, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus diz assim, então por causa dessa palavra você pode ir, porque o demônio já saiu da sua filha. É o mesmo que Deus está fazendo com esta mulher. Muitas vezes, queridão e queridona, preste atenção nisso. Deus está fazendo teste. Aquilo que hoje está difícil é um teste. Quanto tempo isso vai demorar, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu só sei que quando Elias, ele diz assim para ela, versículo 13, não tenha medo. Faça o que você disse, mas primeiro, faça um bolo, um pãozinho com o que você tem, traga para mim. Um bolo pequeno, depois prepare o resto para você e seu filho. Porque, e esse é o importante, Elias disse assim, poderia ter dito isso, ou certamente está embutido naquilo que ele disse. Eu estou em Sidom, mas Sidom não está em mim. Eu estou na terra de Baal, mas eu não tenho compromisso com Baal. Eu tenho compromisso com o Deus de Israel, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Porque o Senhor, olhe para mim, faz aquilo que Ele quer. A vontade do Senhor, ela é absoluta. Num sentido radical, amados e amadas, Deus não tem uma vontade, Deus é a vontade. E mais uma curiosidade para você que gosta de história, Sidom era a terra do azeite. Quando foi dividida entre os filhos de Jacó, foi designada a região de Sidom para Azer. E lá em Deuteronômio 33, 24, diz, bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Isso porque era comum naquela região a fertilidade da terra para a produção de oliveiras e, em consequência, de azeite. Só que a terra estava seca. Deus havia retido a chuva. Isso faz com que esse milagre seja muito mais saliente. Na terra do azeite, que estava uma secura só, uma viúva que estava preparando a última refeição para ela e o seu filho para depois morrer de fome, Deus diz, a farinha da sua panela não vai faltar e o azeite da botija também não. Eu sou a sua provisão.
O que Deus manda dizer para você, meu queridão, nesta noite é isso: eu sou a sua provisão, eu sou quem lhe sustenta. Você precisa de mim, mais do que aquilo que eu posso lhe dar, você precisa de mim. Mais do que aquilo que as minhas mãos possam lhe dar, você precisa de mim. Eu sou aquele que faz jorrar o azeite na terra, do azeite que não tem mais azeite. Me faz lembrar Ruth, na verdade, Noemi, a sua sogra, morando em Belém, que significa casa do pão, e de repente falta pão na casa do pão. E eles vão para Moabe, peregrinar por 10 anos. E depois Noemi volta dizendo: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. E aí você conhece a história. Deus é providente. Deus supre. Queridão, queridona, é emocionante isso, as suas necessidades. Você não pode perder isso. Ele lhe sustenta. Ele lhe sustenta. Fico feliz de ver jovens aqui. Creia nisso, meus jovens. Quando vocês estiverem vivendo momentos de sarepta, de refinamento, de fornalha, não importa se vocês estão no território do inimigo. Assim como Daniel saiu de Jerusalém, foi para Babilônia, mas sempre foi de Jerusalém, nunca foi de Babilônia, porque ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Elias também, ele está em Sidom, mas Sidom nunca esteve dentro dele. Ponto. Alguns minutos finais. Merecia uma outra mensagem, mas quero acompanhar esse fluxo. Deus nos sustenta. Segundo, João Renato, Deus nos ouve. Porque quando tudo parecia estar bem, e parece que quando a gente lê esse texto, só falta subir as letrinhas dos créditos e a musiquinha ao fundo para terminar o episódio, tem mais. Tem mais. Versículo 17 diz: depois disto, o filho da mulher da casa adoeceu. Miséria pouca é bobagem. É a lei de Murphy. Se existe algo que pode piorar, vai piorar. Por mais amados e amadas de que houve fartura, por mais que a farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, mas enfermidades acontecem. Adversidades acontecem. O filho daquela mulher adoeceu, a doença se agravou, que ele morreu. E aquela mulher, então, assume uma postura que é muito compreensível, de acordo, inclusive, dos padrões do Antigo Testamento. Ela acredita que foi alguma coisa que fizeram com ela. É igual nos nossos dias. Fizeram macumba para mim. É mal olhado. Não é possível. A mulher chega para o homem de Deus e fala: o que eu fiz a você? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade? Qual a minha iniquidade? Eu tenho um palpite aqui que creio que seja o correto. Ela era idólatra. Ela era adoradora de Baal. Então acontece um milagre, ela se converte, mas ela havia sido idólatra. Ela havia tocado tambor. Ela havia participado de oferendas. Quem sabe até ela tinha no corpo marcas dos seus cultos, dos seus ritos. Ela havia sido adoradora de Baal. Então qual é a cabeça dela? Poxa, homem de Deus, só veio aqui para me lembrar do meu passado. O meu passado me condena. E o teu passado também. Mas Deus não age assim, versículo 19. Elias diz algo que me perturba positivamente.
dê-me o seu filho. Queridão, queridona, pega essa palavra no seu coração. Você está disposto a entregar o seu filho ou sua filha para Deus? Dê-me o seu filho. Essa mulher poderia ter dito, não, peraí, não. Dê-me o seu filho. Ah, pastor, estou preocupado com a minha filha, está na faculdade, meu filho não sei o quê, eu não sei quem ela vai namorar, quem está gostando de fulano, não sei o quê, eu está doente, eu estou com medo do futuro dele, dá-me o seu filho. Deus manda dizer para você, dê-me o seu filho. Nessa postura desta mulher, ela assume um testemunho de fé. Abrindo um parênteses aqui que espero que seja rápido. Na galeria da fé em Hebreus 11 não tem Elias. Eu colocaria Elias, Senhor, me perdoe, mas eu colocaria. Tinha que ter Elias naquele texto. Mas não tem. Mas Hebreus 11:35 diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Elias não está, Senhor, o Senhor sabe o que faz. Mas essa mulher estava. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Irmã Nilza, quer ver uma outra curiosidade? Ninguém até então havia sido ressuscitado. Nós estamos diante de um milagre inédito à época. Elias ele não consultou suas anotações e o seguinte, vem cá, é como aquele milagre que não tem. Uma outra curiosidade, Baal era considerado o Deus que fazia ressuscitar. Porque toda vez que chovia, era como se tivesse um novo ciclo de vida. Era um culto com orgia sexual, porque quanto mais prostitutos e prostitutas nos templos de Baal se copulavam, com mais intensidade Baal abençoava a terra com recomeços, com renascimentos. O Deus de Israel bagunça Baal na terra de Baal, dizendo o seguinte: eu sou quem traz a vida. Não importa, queridão e queridona, igual aquela música do Fernandinho, se o teu coração parar de bater, ele sopra e traz de novo a vida. Deus é isso, Deus é especialista em causas impossíveis. Não tem jeito para o homem, tem jeito para Deus. Tem jeito para Deus. Elias toma dos braços dela aquela criança, aquele filho, leva para cima no quarto, deita na cama, clama ao Senhor uma vez, versículo 20, clama ao Senhor outra vez, versículo 21, se estende 3 vezes sobre o menino. Por que se estendeu 3 vezes? Insistência de clamor. Até que o Senhor, versículo 22, atende a voz de Elias, a vida é restituída ao menino, ele revive. Elias toma o menino, leva do quarto para casa, entrega para a mãe, diz: o seu filho está vivo. Aleluia. Nessa noite Deus quer para dizer a você: olha, entrega para mim o seu problema, entrega para mim a sua angústia, entrega para mim a sua preocupação, que eu vou devolver para dizer: está resolvido. Ele vai trazer vida àquilo que está morto em você. Porque o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é o Deus que não encontra limites. E isso é uma questão de fé, queridão e queridona.
de fé. O Senhor, versículo 22, atendeu a voz de Elias. O Senhor não é apenas aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos ouve. Deus atende às nossas orações. Tiago 5,17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O testemunho que Elias entra na história por esta mulher é: agora eu sei que você é um homem de Deus, porque a palavra do Senhor na sua boca é verdade. A pergunta que não quer calar é, olhe para mim, as pessoas ao seu entorno reconhecem que a palavra do Senhor na sua boca é verdade, ou você fala das promessas de Deus de maneira assim tão licenciosa, tão displicente, tão irresponsável, que ninguém leva a sério aquilo que você fala em nome de Deus? Nesta noite, queridão e queridona, Deus trouxe você aqui para você crer, como Elias, no Deus dos impossíveis. Você sabe onde Elias aprendeu teologia? Em Querite. Você sabe onde ele recebeu um treinamento avançado em fé? Em Sarepta. Porque tanto em Querite quanto em Sarepta ele estava à sombra do Onipotente. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. É lugar de fé. É lugar de fé. É uma pena, mas eu tenho que caminhar para o final, mas eu ainda tenho coisas para dizer para você. Dê 2 cliques aí, meu querido João. Deus não se compromete a nos apresentar de antemão, passo a passo da sua vontade. Não existe um tutorial. Não existe, meu filho, faça isso, que vai render isso. Não. Ele nem pede que a gente descubra a vontade dele. A Bíblia não fala que a gente tem que descobrir a vontade de Deus. Essa coisa de eu preciso descobrir, você não precisa descobrir nada. Romanos 12:2 diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus não é para entender, é para experimentar. Ah, pastor, mas tem outro texto? Tem. Efésios 5:17. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Compreender é diferente de entender. Por quê? Porque parte do princípio de que ela pode ser conhecida. Não devemos ir atrás do que Deus não intentou revelar. Nós devemos compreender e conhecer o que Ele já nos revelou em Sua palavra. Não há nada, eu aprendi isso com o Weber Campos Júnior, não há nada além das Escrituras que precisemos conhecer para agradarmos a Deus. Está tudo aqui. Não tem urim, não tem tumim, jogo de dados, jogo de cartas, tarô, astrólogos, cartomante, mesmo as gospel. Não vale. Mesmo cartomante gospel não está valendo. Só temos a palavra. Se Deus mandou, faz. Se não mandou, e na dúvida, fica quieto. Grande João Renato. Quando Deus age, Ele não faz mediante shows exibicionistas. Elias não falou, gente, calma aí. Rufa os tambores. Me dá seu filho aí. Ele não foi para a sala, ele foi para o quarto. Entra no teu quarto, Mateus capítulo 6. E ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai em secreto, que te vê em secreto, te recompensará. Ele age no privado, amados. Deus age no privado, Deus age no secreto. Uau!
Deus age no secreto, o jeito dele é sempre o melhor. Sempre o melhor. Deixa essa tela, eu preciso só de 5 minutos só. Existem personagens da nossa história que a gente precisa resgatar. Deus está escrevendo a nossa história de acordo com o roteiro da grande história de salvação. Às vezes a gente está aqui e a gente não sabe o quanto rica foi a nossa história. Por exemplo, o primeiro convertido numa igreja batista, o primeiro a ser batizado, brasileiro, foi um cidadão chamado Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele era alagoano da cidade de Maceió, nasceu em 15 de abril de 1840. Ele entrou no seminário no ano de 1868, seminário católico de Olinda, lá em Pernambuco. Em 1871, ele foi ordenado padre na cidade de Fortaleza. Há um relato de sua conversão muito interessante. No período que ele estava no seminário, houve uma discussão muito grande, porque um líder católico fez um documento dizendo que as Bíblias protestantes, as Bíblias dos crentes, eram falsas. E ele então ficou muito perturbado com toda aquela polêmica. E ele resolveu então ler a Bíblia. Gente, se você não quer arrumar problema, não lê a Bíblia. Santos problemas, obviamente. E ele, como era um homem muito erudito, leu a Bíblia italiana, língua italiana. E estudou de maneira muito profunda a Bíblia no seminário. Nós não temos uma data específica da sua conversão, mas foi enquanto ele ainda estava com a batina. E um dos seus relatos, ele diz o seguinte, no seu diário de conversão. Preste atenção, isso aqui é histórico. Abalado na minha fé e na minha consciência, eu tive uma hora feliz. Compenetrei-me no dever de estudar sério e cuidadosamente a palavra de Deus, ensinos e preceitos de Jesus Cristo. Fiquei surpreendido, porque todas as versões têm por base o original grego e são iguais, e, portanto, não há Bíblias falsas. Essas coisas eram inteiramente novas para mim. O véu dos mistérios do Papa rasgou-se pouco a pouco, ao passo que lia a Bíblia. Conhecia a vontade de Deus revelada aos homens. Assisti a um culto evangélico uma vez. Não só isso, procurei Jesus Cristo, único refúgio dos pecadores e Salvador perfeito, todo suficiente e eterno, o qual conhecia só de nome, para conhecê-lo de coração. Implorei a misericórdia de Deus e o seu Espírito Santo, achei-o, adorei a Deus em espírito e em verdade, aceitei-o. Sim, naquela hora, mais feliz da minha ida, senti os eflúvios da graça de Deus e a obra do Espírito Santo, dando-me o que não tinha, a regeneração da minha alma. Desde então, senti paz, alívio e gozo do Senhor. Nesse dia, amados, que nós não temos noção ainda da data em si, ele foi profundamente tocado. Algum tempo depois, ele se apaixona por uma jovenzinha chamada Senhorinha Francisca de Jesus e se casa no Recife. Alguns críticos católicos dizem que ele se converteu só para se casar, mas isso é implicância da oposição. Ele teve, de fato, uma experiência com o Senhor Jesus. E depois chegou a Francisca na sua vida, e ele fugiu com ela, inclusive, porque os pais não queriam o casamento. Mas isso é uma outra história que eu conto depois com detalhes para vocês. Fato é
que Antônio Teixeira de Albuquerque vai ser alcançado por irmãos metodistas, e ele enfrentou problemas muito sérios, passou muitas necessidades, porque ele era um homem considerado, entre aspas, maldito. Por onde ele passava, ele era considerado maldito. Um ex-padre. A oposição da Igreja Católica era muito grande. Depois de algum tempo, ele passa a congregar com os irmãos batistas em Santa Bárbara do Oeste. Lá ele é batizado, segundo a nossa tradição, por imersão, e depois de alguns anos é consagrado pastor. Faz uma amizade com obreiros americanos como Zacarias Taylor, William Book Bagby, e ele vai parar na Bahia, vai ser membro, então, da terceira Igreja Batista em solo brasileiro e a primeira Igreja Batista da Bahia. Eles têm que se mudar de lugar, não tem amparo financeiro, era um tempo muito difícil, mas ele tem algumas experiências difíceis de ser preso, de ser alvo de violência. Mas ele planta uma igreja, deixando com 60 membros, lá em Maceió, a sua cidade natal. Ele tem a bênção de batizar os seus pais, é um privilégio que ele tem. Mas em 1887, na cidade de Rio Largo, lá em Alagoas, ele falece. O registro da sua morte é esse. Faleceu em 9 de abril do corrente ano 1887. Esse fato foi registrado num jornal evangélico da época. O nosso prezado irmão, reverendo ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Em 1885, ele foi para a cidade de Maceió, fundou a primeira Igreja Batista. Sempre doente, ia pregando o abençoado Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo zelosamente. Já tinha aumentado o trabalho, a igreja já tinha 47 membros, muitos outros interessados pela salvação das suas almas, quando sobreveio uma doença que o prostrou a ponto de não poder ficar em pé. Com tudo isso, não pôde largar o trabalho que tanto amava, a pregação das verdades salvadoras do Evangelho, mas sentado em uma cadeira, pregava entusiasticamente as palavras da vida eterna aos que assistiam. Retirou-se pelo conselho dos médicos para um engenho denominado Rio Largo, onde cada vez mais recaiu, até que lhe faltou a fala. Porém, 2 dias antes de expirar, pediu que cantassem um hino. Queridão, queridona, a nossa história é formada por homens como Antônio Teixeira de Albuquerque e tantos outros. E para eles estar onde Deus queria que eles estivessem, mesmo que isso incluísse desafios incríveis. Antônio Teixeira de Albuquerque teve um ministério rápido, 5 anos de ministério pastoral, 10 anos de convertido. E deixou uma igreja com mais de 60 membros da sua cidade natal. Passou por necessidades não piores, porque ele foi sustentado pelos seus companheiros de ministério. Mas chegou um tempo em que aquilo que lhe dava maior prazer é quando ele não tinha condições de ficar em pé. Ele pregava sentado numa cadeira. E quando a voz lhe faltou, e ele não pôde pregar, 2 dias antes de falecer, ele disse que cantem um hino. Uma pena que a gente não sabe que hino é esse, né? Porque preciosa é a vista do Senhor, como diz o salmista, a morte
dos seus santos. Este homem foi excepcional. E podemos dizer que pluridenominacional, porque ele foi convertido, de fato, entre os metodistas, se tornou pastor batista e teve um filho evangelista na igreja presbiteriana. A obra do Senhor é maior do que os seus obreiros. Mas é um privilégio nosso fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Abaixe sua cabeça e diga: Senhor, eu quero viver todos os dias da minha vida na convicção de que quem me sustenta é o Senhor. E nos momentos em que eu passar por severas aflições, eu sei que eu posso falar, orar, e o Senhor vai me ouvir. Porque é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor age. Deus, teu povo nesta noite, revisita a história de Elias e a história desse homem extraordinário chamado Antônio Teixeira de Albuquerque. Esse homem que deixou a batina, uma vida estável, para se tornar um pregador do Evangelho, que usou seus dons de literato para ajudar missionários na língua portuguesa. Se tornou um pregador, exímio pregador, mesmo tendo falecido em condições tão precárias, abençoando 3 denominações, uma bênção para os metodistas, uma bênção para os batistas e, através do seu filho mais velho, uma bênção para os presbiterianos, de um dos seus filhos. Deus meu, o Senhor faz isso. O Senhor conduz a nossa história assim. Então, mantenha o teu povo atento. Mantenha-nos com os corações aquecidos. Abençoa a nossa descendência. Queremos por fé agora abençoar os filhos e os filhos dos nossos filhos. Porque queremos um avivamento que tome conta deste país. E sem limites fronteiriços. Faz algo grande em nosso meio, Senhor. Que o teu povo, nesta noite, recebendo esta palavra, possa sair daqui com o coração inflamado, dizendo: faz de novo, Senhor. Faz de novo em nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.